Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse mais um estudo da série Resposta a Objeções. Nós vamos estudar hoje a objeção número 3. Os 10 mandamentos não existiam antes do tempo de Moisés. Convido a todos que possam nos acompanhar em oração. Senhor Deus, muito obrigado por aprendermos mais da Tua Palavra, que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando e nos fortaleça em todas as coisas, Pai, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a compreender melhor as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Você também pode nos acompanhar no canal Clamando no Deserto, pelo WhatsApp, Telegram, Spotify e também pelo blog clamandonodeserto.com.br. Seja muito bem-vindo. O leitor mediano provavelmente observará que, visto que vivemos após o tempo de Moisés, a lei se aplica a nós, e não estamos, portanto, preocupados quanto ao tempo em que a mesma foi dada. É verdade, poderíamos encerrar aqui o assunto. Se não fosse o fato de que o objetor está tentando construir um argumento plausível sobre esta objeção. Se admitirmos que o mundo girou em segurança durante séculos antes de Moisés sem os 10 mandamentos, então nós mesmos temos meio caminho preparado para crer na próxima objeção, a saber, que a lei foi abolida na cruz. Se homens piedosos como Enoque e Abraão não precisavam dos 10 mandamentos, por que precisariam os cristãos? Então, esse é o primeiro ponto relacionado a essa objeção. Anjos pecaram, 2 Pedro 2,4. Mas eles não violaram a lei do Sinai, porque ela só foi dada milhares de anos depois da sua queda, considerando essa linha de raciocínio. Adão pecou muito antes que a lei fosse dada, Romanos 5:12 a 14. Caim pecou, Gênesis 4:7. Os sodomitas eram pecadores, Gênesis 13:13. E afligiam a Ló com as suas obras iníquas, 2 Pedro 2:8. Certamente nenhum deles violou a lei, que não é, entre aspas, que não foi dada antes de Moisés. Mas não se pode concluir que pelo fato de os 10 preceitos do Decálogo não terem sido proclamados audivelmente antes do Sinai, ou escritos antes daquela data, eles não existiam antes daquele tempo. Uma coisa que nós vemos com muita evidência, até nos outros estudos que foram dados, nos estudos sobre os evangelhos e a lei, que estamos fazendo numa outra série, numa outra playlist. Os estudos que nós fizemos também em uma playlist anterior, que fala sobre kainós, neós, não é? Lei, evangelho, aliança, em que nós percebemos claramente que os mandamentos, em geral, incluindo os 10 mandamentos, eles já existiam, e o livro de Gênesis ele faz questão de nos mostrar a vigência desses mandamentos através das falas do próprio Deus, das falas das pessoas, das ações das pessoas no livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele procura mostrar a vigência de normas através do aspecto prático, que obviamente nós reconhecemos como o aspecto até mais importante. E aí, a partir dali, a partir de mostrar a necessidade prática de normas, a Bíblia vai e nos mostra as normas por escrito. Deixa eu ver um outro ponto aqui, logo aqui. Logo depois do pecado de Adão, os homens iniciaram um rápido declínio para o abismo da corrupção, como declara Paulo. Veja Romanos 1. Poderiam eles desculpar suas más ações sob o pretexto de que não estavam cientes de qualquer lei que tivessem violado? Não. Paulo declara enfaticamente que eram indesculpáveis. Verso 20. Mas como poderiam estar sem desculpas a menos que ainda retivessem algum conhecimento dos santos requisitos e leis de Deus? Nossa responsabilidade por nossos pecados é em função do nosso conhecimento. Veja João 15:22. Paulo amplia o assunto explicando que quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Cremos que há apenas uma conclusão razoável. Embora as pessoas cedo se afastassem de Deus, o conhecimento dele não desapareceu imediata ou completamente da sua memória.
Como diz a Bíblia na linguagem de hoje, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Romanos 2,15. Mas que princípios são mais eternamente morais do que os 10 mandamentos? Como poderia Deus ser justo em condenar os antigos por ações que podemos descrever como pecaminosas, apenas por sua não conformidade com os 10 mandamentos, se realmente tais mandamentos não estavam ainda em vigor? Além disso, se todas as ações pecaminosas dos demônios e dos homens antigos podem ser julgadas e condenadas em função dos 10 mandamentos, que necessidade existe de invocar princípios morais completamente indefinidos e não revelados, a fim de lidar com a rebelião moral daqueles que viveram há tanto tempo? Então, são perguntas bastante coerentes para que nós meditemos, tendo em mente, como alguns creem, que só se pode entender que uma norma foi dada a partir do momento que ela está formalmente escrita na Bíblia. Independente de como fica bastante evidente do estudo de Gênesis, perceber que essas normas já existiam anteriormente. A Bíblia diz que Satanás foi mentiroso e homicida desde o princípio. João 8, 44. Caim matou seu irmão. Né? E a Bíblia fala, né? Não como Caim que matou seu irmão. Os escritores da Bíblia têm muito a dizer acerca de pecado e pecadores. E como definem pecado? Pecado é a transgressão da lei. Paulo observa, onde não há lei, também não há transgressão. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Não há dúvida quanto a que lei Paulo está se referindo, pois ela acrescenta: Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Quando Tiago falou daqueles que cometem pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores, também não deixou dúvida quanto a que lei estava se referindo. É a lei que diz: Não adulterarás e não matarás. Tiago 2, 9 a 11. Há aqueles que dizem, e citamos suas palavras, que pecado é um desrespeito a alguma lei, mas não necessariamente é chamada lei moral ou 10 mandamentos. Porém, não é isso que Paulo e Tiago dizem. Não vemos como poderiam ter afirmado mais claramente a transgressão de uma certa lei, que não fosse, né? E que essa lei é a dos 10 mandamentos. Ainda que, evidentemente, a fala de Tiago e Paulo sejam exemplificativas, ou seja, sejam um exemplo do conjunto de mandamentos ainda maior, é evidente que eles se referiram a mandamentos que estão ali nas 10 instruções, os 10 mandamentos, daquilo que nós conhecemos como 10 mandamentos. Além disso, os objetores se esquecem de dizer-nos a que lei João se refere em 1 João 3,4, se não é ao Decálogo. Eles não sabem porque a Bíblia não lança nenhuma luz sobre alguma lei que tem obrigação moral, a não ser o Decálogo. É claro que, tendo em mente que há outras leis na Bíblia que não faz sentido, por exemplo, não farás negócio fraudulento. Né? Só que se você tem em mente que não se deve furtar, você tem em mente que não deve fazer nenhum negócio fraudulento. Concorda? Então, muitos mandamentos, inclusive, eles são derivações da compreensão de outros mandamentos. Né? Então, se você não faz negócio fraudulento, você não mente e você não furta. Né? Se você estiver disposto a mentir ou se estiver disposto a furtar, fatalmente você pode cair nesse erro. E assim sucessivamente. Mas existem mandamentos que não se enquadram necessariamente nos 10, e como mandamentos que nós temos instruções a respeito de saúde, instruções que muitas vezes estão colocadas como sociais, mas que nós vemos que existe uma grande ligação com com as outras instruções, e que quando nós juntamos essa linha de raciocínio, nós vemos que existem os 10 mandamentos, eles podem sim ser um embasamento, então nós teríamos amor a Deus e amor ao próximo como a base de tudo, né, como Jesus disse, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que foi escrito depende desses dois mandamentos. E acima desses dois, sustentados por esses dois mandamentos, nós teríamos, por exemplo, os 10, e dentro disso nós teríamos os outros mandamentos também, que alguns tendo uma decorrência direta
da compreensão dos 10, e outras instruções que não necessariamente têm uma decorrência direta dos 10, mas que nós percebemos claramente que não haveria porque não teria existido antes e muito menos depois, não teria existido desde o começo, né, da existência do mundo, e que não teriam se mantido depois da morte de Jesus. O próprio fato de João não oferecer nenhum comentário explicativo quanto a que lei ele se referia é a prova mais forte possível de que ele se referia à lei que seus leitores que tinham lido Paulo e Tiago compreendiam, dentre elas, o Decálogo. Um texto favorito daqueles que procuram provar que o Decálogo era desconhecido antes do Sinai é a declaração de Moisés: Não foi com nossos pais e que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os dias os que aqui estamos vivos. O argumento é assim expresso: Deus declara que os 10 mandamentos são aliança, são a sua aliança. Moisés aqui está falando desta aliança e diz que ela não foi feita com os pais antes do Sinai. Portanto, os 10 mandamentos não foram dados, e de fato eram desconhecidos, antes daquele tempo. Então, esse seria o argumento em torno dessa fala de Moisés. Que estranha crença teríamos de sustentar se chegássemos a essa conclusão? No capítulo precedente, Moisés se refere a essa aliança e adverte Israel: Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Deuteronômio 4:23. Devemos concluir que nenhum dos filhos de Deus sabia que era errado fazer imagens esculpidas? Dificilmente podemos acreditar que alguém responda assim, mas a proibição de imagens é o segundo dos 10 mandamentos. Daí concluímos que aqueles que viveram antes do Sinai devem ter conhecido, e não só conhecido, mas vivenciado, a obediência em relação aos 10 mandamentos. Então, o que Moisés queria dizer em Deuteronômio 5:13, a explicação mais simples é que ele via o povo reunido no Sinai como o nascimento da nação escolhida que Deus tinha prometido que procederia de Abraão. Por intermédio de Moisés, Deus disse aos israelitas que, se fossem obedientes à sua aliança, seriam um reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6. Antes do Sinai, não foi literalmente possível fazer uma aliança com a nação ou reino dos judeus. Também é verdade que antes do Sinai não houve qualquer proclamação formal do Decálogo. Antes do Sinai, os pais jamais haviam ouvido Deus proclamar sua lei como ocorreu com Israel. E a lei assim proclamada era a base da aliança. Assim, em sentido muito real, a aliança feita com Israel no Sinai nunca tinha sido feita anteriormente. Vamos pegar aqui mais um. Vamos pegar aqui. Jameson, Fawcett e Brown observam: o significado é não com nossos pais apenas, mas conosco também, admitindo ser esse um concerto de graça. Ou seja, não foi com seus pais apenas que fizemos esse concerto, mas com você também. Então seria também uma possibilidade, conforme alguns estudiosos, né? E seria muito mais coerente se eu considerar que Deus estivesse falando a respeito exclusivamente dos 10 mandamentos. Mas se eu tiver em mente que a aliança seria um conjunto de instruções e promessas, então não seria necessariamente aquele conjunto de promessas que Deus teria feito anteriormente, mas que ele teria feito em momento posterior. Né? Sinceramente, no momento, eu sou muito mais propenso a entender que não teria sido apenas com os pais, mas também com eles. Né? Torna o conjunto bíblico mais contínuo, né? Uma coisa mais de acordo com o que estava escrito antes, que teria sido escrita posteriormente. Mas diz finalmente o objetor: se o decálogo existia antes de Moisés, como é que ele foi pela primeira vez proclamado e pela primeira vez escrito no Sinai? Tal pergunta revela um esquecimento de história. Nesse caso, poderíamos apropriadamente indagar se qualquer instrução moral da Santa Bíblia é realmente obrigatória para nós, visto que nenhuma delas foi escrita antes de Moisés. O fato simples é que no tempo de Moisés e dos filhos de Israel, o conhecimento de Deus e suas leis havia se tornado tão obscurecido na mente humana que se tornou necessário dar ao mundo uma revelação escrita. As mutáveis concepções morais dos israelitas poderiam ser corrigidas continuamente pelas imutáveis palavras esculpidas na pedra. Então, uma coisa muito interessante que nós vemos nesse estudo
Foi o estudo número 3, não é? Agora vamos para a objeção 4. Vou até deixar uma marcação aqui. Uma coisa muito interessante que nós podemos ver é que o raciocínio, evidentemente esse raciocínio ele está voltado especificamente para o sábado, porque nenhum cristão admite que se possa matar, furtar, ter outros deuses além de Deus, fazer imagem de escultura e adorá-las, tomar o nome de Deus em vão, desonrar pai e mãe, nenhum deles aceita. Mas aí eles dizem assim, mas nós não precisamos de lei para isso. Se eu não preciso de lei para fazer isso, por que eu preciso de uma lei para o sábado, então? Porque eu preciso de um mandamento para o sábado, se eu posso fazer tudo isso, e inclusive entendendo que é, é, é reconhecido que o ser humano precisa de um dia de descanso, porque eu declararia que Deus simplesmente permitiu ao ser humano não descansar dia nenhum, ou deixar aquilo que não só foi dado para descanso, cessação de atividades, mas para uma adoração coesa, né, uma harmonia, os cristãos poderem se encontrar, os servos de Deus poderem se encontrar, vamos dizer assim, no mesmo dia, descansarem no mesmo dia, né, terem 6 dias padronizados dedicados ao trabalho, não excessivamente ao trabalho e não exclusivamente ao trabalho, e um dia dedicado ao descanso, né? Então você cessa atividades seculares, atividades não urgentes, atividades não espirituais naquele dia e dedica a atividades espirituais, convívio com a família, pregação do evangelho, esse tipo de coisa. Então, veja que eles dão uma narrativa, e aí só que aí eles têm que falar dos 10 e não só de um, e aí eles vêm com a ideia de que não precisam de lei. Em nenhum momento a Bíblia fala que o servo de Deus não precisa de lei. Pelo contrário, a Bíblia fala que em todas as alianças os servos de Deus precisaram de lei. Inclusive na nova, em que ele diz que a lei seria introduzida no coração. Ou seja, em nenhum momento a Bíblia fala que não precisaria de lei. Então, veja que esse raciocínio ele é falho em vários aspectos. Assim como é falho quando eu considero, por exemplo, que desde o momento que Caim matou Abel, ele foi punido pelo assassinato. Desde o momento em que a serpente, e nós acreditamos ali que ela estivesse sendo dominada pelo inimigo, mas que ela foi punida pela mentira que contou. Né? E assim sucessivamente. Nós vemos vários exemplos na Bíblia em que Deus coloca como coisas reprováveis exatamente aquilo que está nos 10 mandamentos e em outras instruções posteriores que ele deu por escrito. Então não há por que entender que só a partir do povo de Israel é que aquelas instruções fossem válidas para alguém seguir. A Bíblia fala claramente, né, de povos que eram ímpios, de pessoas que eram justas, da relação da necessidade de obediência quando Deus fala com Noé, quando Deus fala com Abraão. Né? Então, Noé era justo e reto, justo e íntegro. Abraão, quando Deus fala para Abraão, você anda na minha presença, ser perfeito, e ele fala da necessidade de obediência. Então, nós temos uma série de fatores na Bíblia que nos ajudam a perceber isso. Quando as parteiras foram incumbidas de matar as crianças, elas falaram, por que pecaríamos dessa forma contra Deus? Né? Então, veja que pensaram ali, né, e desistiram para não pecarem. Então, todos já tinham a noção de que aquilo era desagradável diante de Deus e que aquilo não deveria ser feito. Então, espero que tenha sido proveitoso mais esse estudo. A nossa próxima objeção nessa série de estudos será objeção número 4. A lei foi dada apenas para os israelitas, que seria mais basicamente uma continuidade desse estudo que foi dado hoje, né? O autor vai seguindo uma determinada linha de raciocínio. Espero que seja proveitoso, que nós possamos aprender cada vez mais juntos. Convido para a oração final. Obrigado, Senhor, por mais um aprendizado da Tua Palavra, que o Senhor possa nos auxiliar e nos fortalecer em todas as coisas que fizermos. Imploramos pela Tua sabedoria, que possamos aprender cada vez mais sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo e até o próximo estudo.